Salmo número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha só, meus irmãos, que maravilha aqui. Deus maravilhoso. E que o salmista foi muito feliz em tudo que ele colocou aqui neste salmo. Salmo maravilhoso. Olha só, um pouquinho mais adiante ele fala assim, ó. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Coisa maravilhosa. Os olhos do Senhor se repousa sobre os justos. Olha aí. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui novamente. Louvado seja Deus. Quero
convidar os irmãos, quero saudar os irmãos com essas palavras do Salmo 34. São palavras que nos ajudam a continuar a nossa carreira, continuar a nossa vida aqui, buscando o Senhor, estando sempre na presença dEle, porque esse nosso Deus é maravilhoso, um Deus que está nos olhando, está nos observando, está conosco e nos ajuda e nos livra e cuida de cada um de nós. Eu quero convidar você agora a fechar os olhos e vamos invocar a presença do nosso Deus nesse momento. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos diante de Ti agora, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua orientação, Deus, mas queremos agora, Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti, Te pedir, Deus, que o Senhor nos perdoe, o Senhor nos aceite diante de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai querido, porque o Senhor é bondoso. O Senhor nos ajuda em todos os momentos, o Senhor sempre está presente conosco em todos os problemas que passamos, as tribulações. Na verdade, Deus amado, as tribulações nós nem sentimos porque a Tua presença está conosco e nós confiamos em Ti, Senhor, nós estamos contigo também. E Te pedimos, Deus amado, que o Senhor continue a estar conosco, que o Senhor aceite, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor e que, Deus amado, que nós possamos a cada dia, a cada momento, Senhor, buscar a Tua presença, estar sempre vigilantes, ó Deus, Te buscando, colocando tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos livra, o Senhor sempre está cuidando de nós e nós queremos Te louvar, Senhor, nesta noite, oferecer um culto, oferecer as nossas vidas, a nossa oração, colocar os nossos pedidos, ó Deus, e Te buscar juntamente com os nossos irmãos da igreja, Senhor. Que nesta noite seja um momento precioso de comunhão contigo e com os nossos irmãos. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar, pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 15 e 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Que nós possamos aprender com essa palavra, meditar nessa palavra, como o Senhor Jesus disse, o que pedirmos em nome do Senhor Jesus, Ele nos concederia. Para isso temos que andar nos seus caminhos, conforme a palavra nos ensina. Nós vamos estar orando nesta noite pelo pastor Gilberto, na condução da nossa igreja, pelo conselho, pela mesa diaconal, que continue o trabalho com as famílias assistidas, que também estaremos orando pelas famílias da igreja, e que o conselho também tome as decisões corretas para a manutenção da casa do Senhor, e que possamos também, muito em breve, colocar os nossos planejamentos para que possamos buscar também vidas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos trabalhar como igreja, mas principalmente orando uns pelos outros, lembrando daqueles irmãos que nesse momento passam por tribulações de saúde, de emprego, nesse tempo que está tão ruim, que o Senhor Deus possa aquecer não somente o coração, mas os corpos desses tantos que estão aí pelas ruas de São Paulo, do Brasil, nesse momento de muita tristeza, em que o frio nos assola, mas que não seja somente nesses tempos, que nós possamos estar abrindo nossos corações e podendo estender a mão aos que se aproximam de nós também. Amém? Vamos orar, intercedendo por todos esses irmãos. Ó nosso Deus e nosso Pai, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos como igreja, Pai, como corpo, que estejamos em uníssono, Pai, nesse momento, colocando diante de Ti, ó Pai, as nossas petições, a nossa gratidão, ó Pai, sabendo que o Senhor nos ouve, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ao reverendo Gilberto na condução dessa igreja, abençoa toda a sua família, ó Pai, que estejas abençoando o conselho e também a mesa diaconal, ó Pai. Cada um desses oficiais possam, ó Pai, estar sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito e guiados por Ele, ó Pai. Que o Senhor visite, ó Pai, todas as famílias da igreja, cada lar, ó Pai, cada irmão, cada irmã, no mais íntimo das suas necessidades, que o Senhor possa estar recebendo essas orações nesse momento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, suprindo a necessidade dos necessitados de emprego, ó Pai, dos que estão enfermos, ó Pai. Quero colocar diante de Ti nesta noite o Senhor Roberto, ó Pai, nosso irmão querido, também a sua filha Rita, Pai, que ele sempre, em suas orações, colocou a vida da filha dele diante de Ti, ó Pai. Peço, ó Pai, por cada enfermo, ó Pai, que o Espírito Santo esteja visitando, ó Pai, todos eles, ó Pai. O seu Iraí, ó Pai, o seu José, a dona Luzia, ó Pai, a minha mãe, ó Deus, no seu tratamento também, ó Deus. Em nome de Jesus, aos que estão em recuperação de enfermidades, de cirurgia, as crianças, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, em nome de Jesus, afofando o leito da Isabel, que ela possa continuar crescendo, ó Pai, estar com sua família, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a todas as famílias da igreja e a todos aqueles que se colocam diante de Ti, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos, ó Pai, e também estejas, Pai, derramando bênçãos, ó Pai, que esteja aquecendo os corpos desses tantos que estão pelas ruas jogados, ó Pai, sem um lar, sem um teto, muitas vezes passando por frio, ó Pai.
Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que eles possam ser supridos em todas as suas necessidades, Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graça e paz, amados. Eu vou estar orando, mas antes de orar, eu quero ler um versículo que se encontra em Romanos 8, o versículo 35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Que Deus nos abençoe. E eu tenho a certeza que nada vai nos separar do amor de Cristo. Que venha essa tribulação, que venha a fome, a angústia, a perseguição, mas nada vai separar do amor de Cristo.
porque o amor de Cristo é incondicional. Ele morreu por nós e nada vai nos separar. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque podemos, Senhor, sentir a Tua presença real e verdadeira em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida. Obrigado pelo dia de trabalho. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento também, Senhor. Queremos te pedir agora também, Senhor, uma bênção toda especial, Senhor, para a nossa igreja de Vila Formosa, Pai. Abençoe, Senhor, cada família ali, Senhor, que congrega, Senhor. Te pedimos pelo conselho da nossa igreja, Senhor, pelo reverendo Gilberto, pela mesa diaconal, que Tu possa, Senhor, estar abençoando, Senhor. Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nos orientando para que nós possamos, Senhor, estar fazendo a Tua obra naquele lugar, Pai. Pedimos agora também pelos enfermos da nossa igreja. Tu venha, Senhor, cuidar de cada um, Pai. Sabemos que são diversos tipos de necessidade de cura, mas queremos colocar todos, Senhor, em Teu altar, Pai, que Tu possa estar fazendo, Senhor, a Tua obra em cada vida. Pedimos pelas pessoas que são assistidas, Senhor, também que Tu abençoe, que Tu possa estar suprindo suas necessidades, Pai, e também aquelas que precisam também de um emprego. Abra, Senhor, porta, para que eles possam, Senhor, ter o seu sustento, que eles possam estar cumprindo com os seus deveres. Também quero te pedir também, Senhor, pelos trabalhos que vão ser realizados, Senhor, que Tu nos orienta, para que Tu nos possa estar capacitando, para que tudo que nós fizermos seja para a honra agora do Teu santo nome, Pai. Fique conosco, Senhor, nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. É que te pedimos em nome do nosso único e verdadeiro Salvador, é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Minhas saudações, meus irmãos e amigos que aqui vieram para participar da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Muito bem-vindos, que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por Tua bênção maravilhosa de nos possibilitar, juntos, estudarmos a Tua palavra, os Teus desígnios e a Tua vontade para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo tenha livre trânsito em cada um de nós, a começar em mim, para que a Sua vontade, para que o Seu caráter seja expresso nesses ensinos e que nós aprendamos de Ti, sobre Ti. Em nome e por amor de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Nós vamos dar uma continuidade à série de estudos que estamos fazendo sobre personagens da Bíblia, sobre o quanto e o como esses personagens nos inspiram, o quanto e o como esses personagens podem nos orientar na nossa caminhada cristã. O personagem de hoje é Barnabé. Barnabé, nós encontramos a menção do seu nome basicamente no livro de Atos, onde nós vamos encontrar 29 vezes a menção do seu nome, e nas cartas de Paulo, onde temos 5 vezes mencionado o nome de Barnabé. E vem a pergunta: quem foi Barnabé e como ele pode nos inspirar e trazer alguma luz sobre como cristãos nós poderíamos agir ou deveríamos agir para agradar a Deus, para colaborar com o reino de Deus. Tipicamente, eu faço uma pesquisa e monto a aula para nós discutirmos. Hoje, com a licença dos irmãos e dos amigos,
vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar basicamente um texto praticamente pronto de um jovem, chama-se Diego Nascimento. Ele é um seminarista batista e ele fez um texto bastante interessante que eu gostaria de utilizá-lo como base para a nossa discussão no dia de hoje. Assim sendo, eu gostaria de iniciarmos considerando alguns dos pontos da vida de Barnabé. Uma das grandes riquezas da comunidade cristã no primeiro século e registrado na Palavra de Deus foram justamente essas referências, pessoas consagradas que foram registradas na Palavra de Deus para nos deixar como referências para a nossa vida cristã, nossa conduta cristã. E Barnabé foi um deles, um homem de Deus que é importante para o nosso crescimento até hoje. Sendo assim, nós vamos ver as principais características da vida de Barnabé na igreja do primeiro século. O nome, na verdade, era José. Então nós falamos de Barnabé, mas era José, filho de pais judeus, descendente da tribo de Levi e natural de Chipre, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. E José, esse José, que depois foi conhecido por Barnabé, ele vem de família levita. O que isso significa, meus irmãos? Os levitas eram a classe sacerdotal em Israel. Ele seguramente teve uma orientação e uma educação bastante primorosa, sobretudo nas questões religiosas, mas tipicamente também de uma maneira geral na época. Portanto, estamos falando de alguém que veio de uma família que já era uma família notável dentro do discernimento, dentro da estruturação do culto judaico. Ele era uma pessoa tão amorosa, parecida com Jesus, que a comunidade cristã mudaram o nome dele para Barnabé, que significa filho da consolação, filho da exortação ou filho do encorajamento, como nós vemos em Atos 4, 36 e 37. Isso nos ajuda a perceber que ele não vivia só de aparência. Nós estamos falando de uma pessoa que fazia questão de se assemelhar em Cristo na sua vida diária e no seu relacionamento com pessoas. Prova disso é que um dos trabalhos dele, um dos feitos dele descrito na Bíblia, é justamente quando ele vendeu uma das propriedades para entregar inteiramente como oferta. Então, nós estamos falando de uma pessoa bastante generosa e comprometida em seguir o exemplo de Jesus Cristo. Além de ser extremamente acolhedor, generoso e amigo, também possuía outras características espirituais. Era um homem bom. Título muito interessante, como nós vemos em Atos, capítulo 11, versículo 24. As Escrituras dão muito destaque a essa virtude de ser bom, dentro do conceito bíblico, como nós vemos em Efésios 5:9. Ou seja, Barnabé era um homem justo, que as pessoas amavam e respeitavam, e sempre o ouvia, sobretudo, pelo modo de vida que ele apresentava para toda a comunidade. Atitudes que enriqueceram a convivência com os outros. Ou seja, essas características de Barnabé, originadas pela vontade de seguir a Cristo, foram ainda mais enriquecidas na medida que ele interagia com outras pessoas. Ele era um facilitador de convivências, cheio do Espírito Santo. Quando a igreja, eu acho interessante, e essa passagem é muito importante, que quando a igreja desconfiava da conversão de Saulo, Barnabé acolheu a Saulo. Vemos isso em Atos,
capítulo 9, versos 26 e 28. Apenas alguém muito cheio de fé e na certeza de estar trabalhando de acordo com a vontade do próprio Deus poderia se mostrar com este grau de coragem de dar este suporte para aquele que tinha sido um dos maiores perseguidores da igreja cristã até então. Barnabé e Paulo, um dos maiores problemas enfrentados por Paulo no começo da sua caminhada cristã, obviamente, como nós já mencionamos, foi a desconfiança que a comunidade cristã tinha sobre ele. Então é interessante, porque imagina, ele se propondo a trabalhar para Cristo, mas toda a comunidade cristã tinha um pé atrás com ele, como nós podemos ver bem em Atos 9, 26 e 27. Embora o testemunho de Paulo fosse muito forte, incluindo ter visto o Senhor, como vemos em Atos 9, 4 e 5, a igreja e os cristãos, sobretudo, não conseguiam confiar nele. Paulo havia encarcerado e matado muitos, inclusive Estevão, um dos líderes da igreja, como nós vimos em Atos 7, 55 a 58. Ao conhecer a história de Paulo e seu testemunho, Barnabé não hesitou. Barnabé assumiu a responsabilidade pela vida dele e o apresentou para a liderança da igreja. Então, essa integração de Paulo com a comunidade cristã é obra de Barnabé, principalmente. Naturalmente, orientado por Deus, mas eu quero lembrar aos irmãos que foi um ato bastante ousado, uma vez que a própria comunidade cristã na época mantinha a distância segura do Senhor Paulo. Bom, as viagens missionárias de Barnabé e Paulo. Isso é bem interessante, porque a expansão da igreja após a ascensão de Jesus se deu de uma forma muito rápida. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, como nós vemos em Atos 2,47. Não apenas entre os judeus, mas os gentios passaram a crer na mensagem a respeito do Cristo. Atos 15, 3. Esse crescimento se deu de uma forma especial em Antioquia. Foi o que motivou a igreja a enviar Barnabé para conhecer essa nova comunidade de irmãos. E ao chegar lá, percebeu que havia muito trabalho e não podia fazer sozinho. A partir daí, então, foi procurar Paulo para ajudá-lo. Mas onde estava Paulo nessa altura? Logo após ser aceito pela igreja e reconhecido como cristão, Paulo dedicou seu ministério na região da Síria e da Sicília, pregando o evangelho de forma enérgica ao redor da sua própria cidade natal, que era Tarso. 14 anos depois, quando Barnabé foi procurá-lo, repara a cronologia, houve a conversão de Saulo, Saulo foi aceito pela comunidade e só depois de 14 anos, trabalhando na comunidade local, é que temos agora o capítulo com Barnabé. Quando o encontrou, levou para Antioquia, como nós vemos lá em Gálatas 2, versículo 1. O reencontro entre Barnabé e Paulo resultou em um ano inteiro de pregações empolgantes, fervorosas, apaixonadas, lá em Antioquia, como vemos em Atos 11, 25 e 26. Algo muito diferente do que nós vimos nos nossos dias de hoje, onde existe muito blá 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 e pouco resultado. Mas a igreja primitiva cresceu baseado em gente inspirada pelo Espírito e disposta a seguir este Espírito. Pela primeira vez, aparece o termo cristãos justamente nessas empreitadas com Barnabé. Lá vemos em Atos 11, 26, o termo original é cristianos e significa pequenos cristos, o que faz nos entender o quanto os crentes de Antioquia possuíam as características do próprio Jesus Cristo. Depois disso,
Barnabé e Paulo foram a Jerusalém, onde aconteceu o primeiro concílio. Quero lembrar que havia uma disputa e um desentendimento entre os líderes cristãos naquela época, sobretudo na questão da judaização, onde até que ponto os cristãos tinham a ver com os costumes e tradição judaica, mesmo não sendo judeus, e até que ponto o cristianismo teria quebrado essas tradições judaicas. Bom, nós vimos que por liberalidade dos irmãos de Antioquia, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E fizeram isso enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Então, aproveitando esse concílio, também foi enviado ajuda aos crentes lá na Judéia, que realmente passavam um período complicado. Bom, dessa forma, Barnabé nos ensina a desenvolver um estilo de vida cristã que sempre inspira confiança, segurança. A igreja confiou uma quantidade razoável de dinheiro na mão dele e de Paulo. Confiou a eles a missão de confortar os irmãos de Jerusalém por meio dessa oferta generosa. Bom, com isso temos Barnabé e Paulo na Ásia Menor também. O espaço que Barnabé conquistou no seio da igreja foi uma consequência da sua vida cristã, como um líder, como um cristão exemplar. Ele desenvolveu um ministério sólido e cheio de frutos ao longo do tempo. Isso transformou em uma das mais importantes lideranças cristãs no início do século, no início da comunidade cristã. De tal maneira que o Novo Testamento o coloca também como apóstolo. Olha que coisa interessante. Atos 14:14. Barnabé era envolvido em atividades espirituais saudáveis da igreja. Encontros de oração, jejum, contavam sempre com a sua presença. Foi exatamente em um desses encontros que o Espírito Santo comunicou sua vontade. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Nós vemos em Atos 13:1-3. Era fruto de uma igreja sadia. Consequentemente, ele era um cristão sadio a despeito de todas as suas virtudes. A igreja de Antioquia, onde ele estava estabelecido com Paulo, finalmente enviou Barnabé e Paulo. E esta missão foi financiada pela igreja de Filipos. Essa é a história do segundo envio. Lembra que o primeiro, eles foram para Antioquia, desenvolveram um trabalho, ele convidou a Paulo para trabalhar com ele, e de lá, dessa igreja, foram para a Ásia Menor, Paulo e Barnabé. Bom, Barnabé e Paulo e Barnabé. Isso é uma coisa bastante interessante, que as posições dos nomes e das descrições ainda hoje são importantes, mas na época, no contexto cultural da época, eram extremamente importantes. Era muito diferente falarmos você e eu e você. Hoje, sobretudo os brasileiros, nós costumamos usar eu e o fulano fomos em tal lugar, assim, assim, assim. Isso é uma forma extremamente desrespeitosa em muitos países do mundo, onde supõe-se que faz parte dos bons hábitos você sempre dizer outra pessoa e eu fomos e fizemos tal coisa, outra pessoa e eu iremos a tal lugar, e assim vai. Mas então nós brasileiros não damos muita importância a isso, mas a maioria das culturas, e sobretudo as mais antigas, dão extrema importância a ele. Então nós vemos uma coisa interessante mesmo na palavra de Deus. Vemos Atos 11:30, Atos 12:25, Atos 13:2-7, falando Barnabé e Paulo, e assim vai.
Só que aí muda. Cronologicamente, nós vemos daí que a coisa mudou um pouco. Vira Paulo e Barnabé. Atos 13, 43, 46, 50, Atos 14, 20, Atos 15, 2 ou 22 e o 35. Então, essa inversão da ordem dos nomes é uma inversão interessante quando nós lemos no contexto da palavra, e nem por isso, e isso é uma lição muito interessante, e afetou o trabalho, a obra e a disposição de Barnabé. Isso é uma das coisas mais bonitas que nós vemos, onde deixa muito claro que Barnabé estava focado na obra de Deus, e não na sua própria glória, não na sua própria fama. Isso é importante para os dias de hoje. Despir-nos de nossa própria vaidade é um dos maiores desafios da nossa vida cristã. Bom, de volta a Jerusalém. Com um grande número de conversão entre os gentios, como já disse, adiantei atrás, começamos a ter um problema sério da questão até que ponto nós temos cristãos gentios convivendo com cristãos judeus, e até que ponto os gentios deveriam se adaptar à cultura e às tradições judaicas. É mais ou menos um assunto como eleição e predestinação nos dias de hoje. Era uma briga dessas que havia dentro da própria comunidade, que procuravam estabelecer uns limites para isso. E foi aí que Paulo e Barnabé entraram nessas discussões com a bandeira de que não, o cristianismo não é o judaísmo. As tradições judaicas, muito embora tenham um papel significativo, ele não faz parte da carga da cultura ou das ordenanças cristãs. E isso foi uma briga, por exemplo, por assim dizer, né, nessa discussão longa, que finalmente a tese de Paulo e Barnabé se mostrou vencedora com os argumentos que foram apresentados dentro desse concílio. E com isso, Barnabé e Paulo continuaram pregando para os gentios e abateram, pelo menos por hora, essa prática judaizante que havia nos primeiros pregadores do cristianismo, por razões óbvias, porque, afinal, o cristianismo nasceu nesse ambiente do judaísmo. Os primeiros pregadores, os primeiros discípulos vieram de lá. Tudo isso fez com que a importância de Barnabé e Paulo dentro da história da igreja cristã tivesse um destaque especial. E com isso vem uma outra parte que eu acho bastante interessante, que Paulo e Barnabé se preparavam para voltar e continuar a sua obra, onde aconteceu uma discussão. Sim, Barnabé e Paulo discordaram de algo. Barnabé defendia que deveriam levar João Marcos, aparentemente é o autor do Evangelho de Marcos, que teve uma história triste, que os abandonou no passado, abandonou a Paulo e ele no passado. Mas Barnabé achava que não, ele merecia uma nova chance, e Paulo não. E isso, meus irmãos, levou a um atrito entre os dois. Se desentenderam feio. Nós vemos a ponto de se separarem, do tipo, olha, vou pegar um caminho, você pega outro, e esqueçamos o passado, como nós vemos em Atos 15, 39 e 40.
E isso nos ensina uma lição muito importante, meus irmãos, e que eu acho relevante para os dias de hoje. Mesmo cristãos consagrados, mesmo cristãos que são exemplos, não só para a sua comunidade, mas ficam até na história como exemplos, podem ter atitudes e ações completamente humanas. Porque, por mais consagrado que nós sejamos, consagrado quer dizer separado, nós ainda não abdicamos da nossa natureza humana. Nossa natureza humana ainda está presente. E vira e mexe, nós fazemos besteiras. Vira e mexe, nós acabamos nos envolvendo em questões que não deveríamos nos envolver. E é importante que nós entendamos que mesmo como cristãos consagrados, mesmo como exemplos dentro da igreja, estamos sujeitos a esse tipo de falha. A conclusão que eu gostaria de deixar com os irmãos sobre a vida de Barnabé é que ele é bastante citado, como eu disse. Nós temos 29 ocorrências em Atos e 5 nas diversas cartas de Paulo, sobre o livro de Barnabé, e ele é apresentado como um homem diferente da maioria dos seus conterrâneos. Uma pessoa que vem de uma boa formação, ele vem de família de levitas, mas com um compromisso com o Senhor extremamente forte, um compromisso de imitar o Senhor. Isso levou a ele fazer a sua vida um instrumento de imitação do Senhor. Levou a ele a perseguir durante sua vida a vontade do Senhor para ele mesmo. E com isso, ele se envolveu com o ministério com os gentios, mas também tratava com os judeus e, sobretudo, com Paulo, onde desenvolveu conjuntamente um ministério fantástico. Todavia, mesmo essas características fantásticas da sua vida, sua generosidade e sua dedicação, ele acabou se desentendendo com outro grande apóstolo, que é Paulo, e a ponto de ambos se separarem numa situação, digamos, litigiosa, e isso demonstrando que mesmo como cristãos, nós temos a nossa natureza humana que vira e mexe, pode nos levar a tomar atitudes extremas que não condiz com aquilo que Jesus Cristo espera de um cristão comprometido com a sua obra e com sua palavra. Dessa maneira, meus irmãos, nós temos a exposição da vida deste personagem chamado Barnabé. Barnabé, homem de Deus. Barnabé, homem separado pelo Senhor para a sua tarefa. Barnabé, uma pessoa comprometida com os princípios da palavra de Deus e seguindo os exemplos do Senhor Jesus Cristo. Que o exemplo de Barnabé, que o exemplo trazido por sua vida, frutifique no coração de cada um de nós aqui, da mesma forma que frutificou na vida de muitos e muitos outros cristãos de gerações que nos precederam. E que o Espírito Santo, que guiou a vida de Barnabé, guie também a sua vida e a minha vida, para que sejamos cristãos produtivos, sejamos cristãos segundo a vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos, ainda que de maneira remota, congregarmos para aprendermos um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade para a vida de cada um de nós. Que Teu Espírito continue agindo na vida de cada um de nós, para que a Sua palavra, para que a Sua vontade
e o seu caráter sejam refletidos na vida de cada um de nós. Para a honra e glória do teu reino, te rogamos por Jesus Cristo. Amém. Pela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Foi-se o clamor, tristeza e agonia. Irrompe o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluias. Cantai, cantai, não mais temor.